Que beleza, que bênção! Eu estou com você aqui mais uma vez para poder falar acerca da Palavra de Deus. Nós agora estamos dando a série do curso Mulher Sábia. O curso Mulher Sábia, ele vem do coração de Deus ao meu coração e do meu coração ao teu coração. A Cris abriu o curso trabalhando a nossa alma, porque muitas mulheres, 99% das mulheres estão muito magoadas, muito feridas, elas não têm condição, muitas vezes, de receber uma palavra e essa palavra ser revelada, porque algo está impedindo que ela possa ser revelada a ela. Então, a aula que passou foi para que você soubesse e reconhecesse quem você era e que as feridas da tua alma fossem curadas. E a palavra de Deus já garante a cura, porque em Isaías 53 diz que pelas pisaduras do Senhor Jesus, nós já fomos curados, aleluia, da alma e do corpo. Esse momento agora, eu vou estar falando de uma experiência muito pessoal, baseada na palavra de Deus. Essa palavra, essa aula, ela transformou a minha vida. E por ter transformado a minha vida, eu creio que o importante é eu poder transmitir essa palavra para você que está me ouvindo agora e você também receber e ser transformada. Porque a melhor coisa do mundo é quando Deus nos revela a sua palavra. Eu estava orando agora há pouco, antes de começar, que o Espírito de Deus esteja mostrando a você e revelando a você a boa vontade do Senhor. Porque a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Aleluia. Eu, desde nova, aos meus 15, 16, 17 anos, eu sempre tive muita sede da palavra de Deus. Eu sempre li a Bíblia e ela sempre me encantou, porque é um livro que as histórias são reais e que o próprio autor escreve e que ele deixou como herança para a nossa vida. Eu tenho o maior prazer em ler a Bíblia todo ano, porque eu sei, oh, aleluia, eu sei que ela é a única que pode me transformar. Eu sou igual a você. Não é porque eu tenho um título, porque um dia eu fui ungida para que eu tivesse esse ministério nas minhas mãos, que eu sou melhor que você. Eu preciso a cada dia ser transformada. E essa palavra, ela de fato, onde eu estava falando, Senhor, essa palavra é forte. É uma palavra de renúncia, é uma palavra de entrega, é uma palavra de transformação. E ela está inserida na palavra de Deus. Glória a Deus. Eu fiz parte da igreja, muitos anos, ainda faço. Mas nessa época, nossa, eu já tinha feito muita coisa dentro da igreja. Eu já tinha cantado no coral. Eu já tinha participado 2 anos na recepção da igreja. Eu já tinha feito o Instituto Teológico. Eu estudei por 8 anos. E eu já tinha feito muita coisa. Eu já tinha sido ministra de louvor. Eu já tinha feito muita aula de canto para que a minha voz melhorasse, porque eu tenho problema nas cordas vocais hoje, já de tantas aulas que eu dei, então eu precisava fazer aula para poder ter uma técnica melhor. Eu sempre estive envolvida no reino de Deus e eu louvo a Deus por isso. Eu fiz tantas campanhas na igreja, tantas campanhas, que se eu fosse contar hoje, meu pai. Interessante que eu fazia campanha para o meu esposo ser transformado. Não, ele vai ser transformado. Essa campanha de 9 semanas, Deus vai fazer uma obra. E continuava com a mesma vida. Mas a minha vida foi mudando. Na verdade, as campanhas eram para mim. Porque salvação é algo individual. Você pode orar para que Deus transforme outra vida. Mas salvação é individual. E nós temos que dar glória a Deus por isso. Porque se eu dependesse de alguém para ir para o céu, eu estava ralada. Porque se aquela pessoa não fosse de Deus, como é que... Mas Deus é perfeito. Muito bem. E eu estava na igreja já dessa maneira que eu falei para vocês. E um belo dia,
Eu estava saindo da escola dominical, fui professora de escola dominical há muitos anos, eu tenho muitas alunas que eu conheço de muito tempo. A nossa classe tinha 60 mulheres. Era uma bênção todas as manhãs de domingo. Eu tinha prazer em levantar, me arrumar, e a palavra de Deus já estava preparada para levar para as mulheres. Fui professora de criança, fui professora de adolescente. Meu Deus, eu fiz muita coisa. Perto do que Deus fez por mim, eu não fiz nada, mas era o mínimo que eu podia fazer. E por prazer, por amor. Sempre tive um chamado na minha vida, foi muito forte tudo que aconteceu. E um belo dia eu estou descendo a escadaria da igreja, uma igreja muito grande, uma igreja de não sei quantos mil membros e tal. Estou descendo a escadaria e dou de encontro a um pastor muito amado. Não vou estar falando o nome dele porque eu não pedi autorização. E ele chega para mim e fala assim, ó, eu vou te dar essa fita cassete. Fita cassete, gente, aquela dos buraquinhos, sabe como? E você vai ouvir essa fita. E depois a gente conversa, tá? Tá bom. Eu tava com meus filhos, peguei o carrinho, fui pra casa. Cheguei em casa, nunca peguei almoço, lembro de tudo, porque esse dia marcou minha vida. Era um churrasco, eu peguei um churrasco, fui para casa, meu esposo já estava para almoçar, nós preparei, comemos tudo, preparamos a mesa. A minha cachorra, Brenda, eu sou cachorreira que dá gosto, ela estava grávida, bem grandinha já, assim, uma pincherzinha, e eu ali coloquei a fita, falei, a fita do pastor. Coloquei a fita no deck, eu tinha um deck na cozinha, assim, para escutar mesmo estudos. Porque enquanto você escuta algo do Senhor e você vai limpando sua casa, parece que a casa fica mais limpa, né? E eu comecei a ouvir o estudo. Eu ouvia o pastor pregando, eu falei, que loucura essa palavra! Como assim? Meu Deus, eu não tenho isso! Meu pai, eu preciso disso, e comecei. E a palavra de Deus que eu estava ouvindo falava a respeito de você nascer do Espírito. Porque o que adiantaria eu fazer tantas coisas para o Senhor e não ter nascido para Ele? É em vão. O que eu, no dia, eu não estou falando da sua vida, estou falando da minha experiência. Eu percebi que eu necessitava nascer do Espírito. Porque eu servia a Deus no meu desempenho, na minha garra, com as minhas forças, sabe? Era eu tentando e fazendo. Não, agora eu vou fazer jejum, agora eu vou fazer não sei o quê. Era eu na força, da minha força, fazendo tudo para o Senhor. E no meio disso tudo, brigava, resmungava, fazia, acontecia. Tudo bem, mas eu amava a Deus. Eu estava dentro de uma igreja, eu participava da ceia. Ora! Esse meu jeito assim, para quem não está acostumado, vai estranhar um pouco. E o que aconteceu? Eu limpei a cozinha inteira, eu limpei o azulejo da cozinha, eu limpei a louça, os armários e a fita de rodando. Eu acabava, eu botava de volta, acabava, eu botava de volta, porque eu precisava entrar dentro da minha cabeça essa palavra. Que o Espírito de Deus fale com você essa noite, em nome de Jesus. Ou de dia, não sei lá que horas que você está ouvindo esse estudo. Louvo a Deus por YouTube estar me proporcionando essa oportunidade. Glória a Deus por isso. Eu quero falar com você no livro de Gênesis, no princípio. Até eu fiz umas anotações aqui, no meu caderno. E ontem, estudando novamente acerca do novo nascimento, eu não me canso de estudar essa palavra. Cada vez que eu vou estudar essa palavra, Deus fala comigo alguma coisa. O livro de Gênesis, ele relata a origem. Então, Deus fez o primeiro Éden. Aqui diz assim, ó, no princípio Deus criou os céus e a terra. Gênesis capítulo 1. De Gênesis capítulo 1 para Gênesis capítulo 2, passaram-se milhares e milhares e milhares e milhares de anos. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, é o primeiro Éden que Deus fez.
E nesse Éden que Deus fez, ele colocou ali alguém. Ele colocou ali, eu nem coloquei, nem escrevi aqui porque eu não quero ter esse nome dentro do caderno, mas ele colocou Satanás, era o nome dele, ali. Até disseram que Lúcifer não é Lúcifer, que não é para falar Lúcifer, mas enfim, colocou ele ali. Só que o lugar era tão lindo, era tão maravilhoso, que subiu ao coração dele querer ser como Deus. A palavra de Deus diz assim que ele não divide a glória dele com ninguém. A glória é dele. Se você está gostando de mim, não gosta. Goste do Senhor, a glória é dele, a honra é dele. Essa palavra foi ele que me deu. Eu não tenho mérito algum sobre o que eu estou falando com você. É tudo dele. Ai, me emociona, porque é muito tranquilo eu poder falar tudo que eu vou falar, porque não foi eu que escrevi. Foi só revelação. Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra, e milhões de anos se passaram. E aí, Ezequiel, capítulo 28, do 11 ao 19, eu vou estar lendo. Vai ser mais longo o estudo hoje, porque tem que ter os detalhes, não tem como passar disso. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus. Aí ele vem falando de Lúcifer, Satanás. Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, o primeiro Éden. De todas as pedras preciosas te cobria, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carúnculo e a esmeralda de ouro. Se te fizeram os engastes e os ornamentos. Imagine, gente. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Deus preparou tudo isso para ele. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era em teus caminhos. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis e te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Em nome de Jesus, Senhor, cobre a minha família com o teu sangue, a família de cada um que está ouvindo essa palavra essa noite. Não aceitamos nenhum mal, mas que a tua glória, Ramanagada, essa glória que está sobre nós, Pai, esteja nos guardando com os teus anjos ao redor. É a oração que eu faço, Deus, sobre a nossa família, em nome de Jesus. Amém. O Senhor mandou orar. Em Isaías 14 também está escrito algo sobre ele. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono e no monte de congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. É o que estava passando na cabeça dele. Contudo, você será precipitado para o reino dos mortos, e no mais profundo do abismo, os que te virem te contemplarão. Onde fitar-te, diz ele, é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Que punha o mundo como deserto, assolava as suas cidades, que aos seus cativos não deixava ir para casa? Esse era o primeiro Éden. Então, ele foi colocado ali, o inimigo das nossas vidas foi colocado ali, só que subiu ao coração dele, de tão lindo que era, de tão formoso que era, subiu ao coração dele ser como Deus. E o que aconteceu? Ele foi expulso, jogado em terra, ele e mais um bando de anjos que estava com ele.
que hoje em dia são os demônios. Se você não acredita que nós temos uma guerra espiritual, você está no mundo da Alice no País das Maravilhas. Nós vivemos uma guerra constante espiritual. Você não sabe o que eu já passei desde que anunciei esse curso, porque esse curso trabalha com a palavra de Deus. O inimigo das nossas vidas não quer que vocês sejam libertos pelo poder desta palavra, mas ele já está vencido e eu não vou parar. Eu só vou fechar os meus lábios quando o Senhor falar, vem para a tua casa. Eu não sei que todo mundo tem medo de morrer. Ainda agora com toda essa pandemia que está acontecendo, a crentarada está tudo com medo. Tu não está sabendo para onde você vai. Se for tua hora, Deus não vai te chamar. Então aquieta o teu coração. Aquieta o teu coração e faz o que Deus tem para tua vida. Não fica aí de nhenhenhê porque o Senhor está voltando. E eu quero dar um estudo sobre a glória de Deus que o Senhor me revelou, mas eu tenho que passar o curso. Agora eu vou pedir permissão para vocês para dar esse estudo no meio do curso, porque ele é muito esclarecedor. Eu vou dar na batalha espiritual, tá? Na batalha espiritual eu vou dar sobre isso. Agora me veio ao coração isso. Então, ele foi expulso, mas Deus fez um novo Éden. E nesse Éden, ele colocou Adão e Eva. E eu quero trabalhar um pouquinho sobre isso para poder entrar de fato no que eu quero entrar. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra. E o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas. Então o Espírito de Deus estava sobre aquela bagunça toda. Estava ali. Não houve na escola, quando você estava lá, um Big Bang. Foi isso aqui que aconteceu. Eles estão certos, só que eles não admitem que foi algo que Deus desfez para poder fazer novamente. E a partir do versículo 3, Deus vem falando assim, ó, e haja luz, e houve luz, e haja dia, e houve dia, haja águas, houve águas, e assim vai, haja um firmamento, e separou as águas. E Deus deu o nome do firmamento de céu, tá no versículo 8, no 9. As águas que estão sobre os céus, olha isso, se reúnam num só lugar a fim de que apareça a parte seca, e assim aconteceu. Olha isso, que as águas que estão sob o céu se reúnem num só lugar. Oh, aleluia! O mar. Deus outorgou o nome de terra à parte seca, e a massa das águas que se haviam juntado ele chamou de mares. E observou Deus que tudo isso era muito bom. Oh, glória! Era muito bom, não? Era bom. E determinou que a terra seja coberta de todo tipo de vegetação, plantas, sementes, folhas, toda espécie. E assim a terra fez brotar toda a vegetação. Vocês imaginem esse Éden. Olha que coisa mais linda. Essas ervas que dão sementes segundo a sua espécie, árvores que produzam frutos, cujas sementes estavam neles de acordo com as suas espécies. E observou Deus que era bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o terceiro dia. Declarou Deus, haja luminares no firmamento do céu, a fim de separar dia e noite, e sirvam eles de sinais para definir as estações, dias e anos. E sejam também luzeiros nos céus para iluminar toda a terra, oh aleluia, cheio de estrelas, como você pode ver hoje em dia. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, que é o sol, e o menor para dar regulamento à noite, que é a lua, e também formou as estrelas. Deus colocou todas essas luzes no céu a fim de iluminarem toda a terra. Olha que lindo. Passaram-se a tarde e a manhã, foi o quarto dia. Disse também Deus, fervilhem as águas, e aqui ele vai falando, vai falando, vai se enchendo o mar, eu vou passar mais adiante, e ele vai fazendo, e lá pelo versículo 26, então Deus determinou, façamos o ser humano a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança, e dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de todas as feras da terra, olha bem, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rentes ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea. Deus os abençoou, ele ordenou, sejam férteis, multipliquem-se, povoai, sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, haja domínio, acrescentou Deus. Eis que vos dou todas as plantas que nascem
Gente, foi tudo dado para o homem e para a mulher. Os répteis. Deus contemplou toda a sua criação e eis que tudo era muito bom. Houve assim a tarde e a manhã e esse foi o sexto dia. Mas ele agora vai detalhar, no capítulo 2, como ele fez o homem e como ele fez a mulher. Assim foram concluídos o céu e a terra, como todo o seu exército, no sétimo dia. Deus já havia terminado a sua obra que determinara nesse dia e descansou de todo o trabalho que havia realizado. Então abençoou Deus o sétimo dia, que é o sábado, e o santificou, porque nele descansou, depois de toda a obra que empreendera na criação. Na verdade, domingo é o primeiro dia, né? Biblicamente, segunda é o primeiro dia da semana, é o segundo dia, por isso está escrito segundo. Só que nós invertemos até a hora que... não, mas eu trabalho tal dia, e daí o ser humano é tão prepotente que ele decide até o dia que ele descansa. Se Deus descansou aqui, vamos descansar, cara. Para, descansa, relaxa, vai curtir a vida. Eu não estou dizendo que isso é uma lei aqui, porque a graça veio sobre nós. Mas Deus deixou para o nosso cuidado. Deus deixou esse dia para que nós tivéssemos uma vida melhor, mais saudável. Quando nós cumprimos isso, entendendo desta maneira, a nossa vida é muito melhor, é muito tranquila, sabe? Esta é a história, daí diz assim no versículo 4, esta é a história do início da humanidade, no tempo em que Yahvé Deus criou os céus e a terra. Não havia ainda brotado nenhum arbusto sobre a terra, nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque o Senhor não havia feito chover sobre a terra. Ai, Senhor, manda chuva, porque nós estamos precisando. E não havia homem para cultivar o solo. Entretanto, fontes de água brotavam da terra e regavam toda a superfície do solo. Meu Deus, a água vinha de baixo e brotava. Tem fundamento isso, cara, porque se vem de baixo já estabiliza tudo. Olha bem. Então o Senhor modelou o ser humano. Do pó da terra, feito argila, soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Formou o homem do barro. Ora, Yahvé Deus havia plantado um jardim na região do Éden. Então, aqui, até deixei um quadro atrás de mim, aqui é o Éden, tá? E Deus fez a sua plantação neste Éden, tá? E ali colocou o ser humano que formara. O Senhor Deus fez nascer do sol toda espécie de árvores, agradáveis aos olhos e boas para alimento. Então, eu vou fazer minhas árvores aqui, ó. Não sei se você está vendo, se está dando para você ver. Eu tô só para que você não esqueça, sabe? Talvez a luz não esteja ajudando muito, mas aqui tem duas árvores, tá bom? Deixa eu dar uma olhada. Depois você abre a tela e dá uma olhada. Tem duas árvores aqui. E aqui um rio que vinha, que passava, que nós vamos estar lendo, que vai regar toda a terra. E o Senhor fez nascer do solo toda espécie agradável aos olhos, boa para alimento, e ele vai, e passa o rio, Pison, e não sei o que, e o Guichon, e o Cush, tá? Aí lá no versículo 15 diz assim: assim Yahvé Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. Só que Deus deu uma ordem para ele. Ó bem, Deus deu uma ordem para quem? Para o homem. E o Senhor deu esta ordem ao homem: comerás livremente do fruto de qualquer espécie de árvores que está no jardim. Qualquer árvore que está aqui nesse jardim, você pode comer. Come. Come, se fartura bem. Eles não deviam nem ser gordinhos, né? Contudo, mas, entretanto, porém, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, com toda certeza morrerás. Então aqui, você não pode comer dessa árvore aqui, ó, X. Essa aqui, ó, você não pode comer dessa árvore. Porque no dia que você comer dessa árvore, você vai morrer. Então, declarou Yahvé o seguinte: não é bom que o homem, o humano, viva sem a companhia de um semelhante.
Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. Sendo assim, o Senhor modelou do solo todos os animais. Viu? Ter animal é de Deus. Ele já modelou eles para serem companhias para o homem. E ele fez o cabritinho, o cachorrinho, o gatinho, o leãozinho, o leopardo, a minhoca. Foi fazendo tudo. Não sei, ele fez tudo. E deste modo o homem nomeou todos os animais, os rebanhos domésticos, as aves do céu. Nossa, então Yahvé Deus olhou para o homem e falou assim, para que você tem que ter alguém. Você tem que ter alguém, Adão. Porque viver desse jeito não dá. Então ele fala assim, não se encontrou, entretanto, para o próprio ser humano alguém que com ele cooperasse, a ele correspondesse intimamente, que fosse íntimo. Os animais eram companheiros. Eu tô aqui, ó, a minha cachorrinha não me larga, ela tá aqui, minha companheira. Mas para intimidade, Deus me deu o esposo. E aí ele olha para Adão e fala assim, meu Deus, cara, você precisa de alguém. Então, Yahvé Deus fez Adão cair em profundo sono e enquanto esse dormia, viu Tcheieda? Enquanto ele dormia, retirou-se-lhe parte de um dos lados do corpo e uma costela e fechou o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher. Ele modelou uma mulher. O homem ele criou. Tudo bem. Mulher ele modelou. Eu gosto dessa tradução, a Bíblia King. Então exclamou Adão, esta sim. Na hora que ele olhou, aquele mulherão. Imagina um mulherão aí. Adão aqui, ó. Ficou vesgo. Quando ele olhou, veja bem, aquela mulher, ele diz, esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída. Glória a Deus. Por esse motivo é que o homem deixa a guarda do seu pai e da sua mãe para se unir à sua mulher e eles se tornam uma só carne. Não é que deixa de visitar pai e mãe. Não é que deixa de ligar para o pai e para a mãe. Deixa, vai viver sua vida. Não traz seus problemas para os seus pais. Não traz as coisas ruins. Traz só as coisas boas para os seus pais. É isso que Deus está dizendo. Cuida da tua vida. Mas não abandona pai e mãe. Não se abandona pai e mãe. Viu, mulher? Mulher que está casada e esqueceu que tem pai e mãe, não se pode abandonar pai e mãe. Pai e mãe é algo sagrado para mim. Meu pai tem 93 anos e minha mãe tem 87 anos. Meu pai é aquilo, né? Aquela calmaria em pessoa. Meu pai vai até os 150 anos. Minha mãe também vai. Minha mãe é mais agitada e tal, mas o meu pai é a calmaria em pessoa. Até acho que puxei um pouco pro meu pai. Mas depois de tudo isso feito, Adão ali na intimidade com Eva, Eva ali, Adão, aquela coisa, aquele amor, aquela coisa. Vem a queda do homem. E eu vou trazer para vocês aqui hoje alguém que causou essa queda. Causou essa queda terrível no homem. A serpente. Eu estou aqui. Vamos botar a serpente aqui. Eu estava na Argentina, de repente, falei, meu Deus, a serpente para minha aula perfeita. Ó, a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos. Ela andava em pé, viu, gente? Ela não se enrolava assim. Ela andava assim, ó. Vou dizer assim, ó. Em pé. Era um animal bonito, viçoso. E ela andava em pé, tá? A serpente, o mais astuto de todos os animais dos campos que Yahvé Deus havia feito, era o mais inteligente, o mais astuto. O que Satanás fez? Ele vem
e entra dentro desse animal. Ele entrou para que esse animal fosse amaldiçoado até os dias de hoje. Então, vinha Eva, fazendo não sei o que sozinha, lá perto das árvores, das duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí ela chega para a mulher, começa a bater um papo com a mulher. Então os animais falavam: então foi isso mesmo que Deus falou. Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim. Ao que a mulher declarou: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, sim, dona Cobra. Mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, no meio do jardim, Deus não falou isso, que a árvore estava no meio do jardim. Deus disse: dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. É aqui, ó. Ela errou o lugar, já acrescentou o lugar e também acrescentou. Mulher gosta de acrescentar até hoje as coisas. Não tocareis. Deus não falou isso. Só que a ordem foi dada para o homem. Se a Eva estava aqui sem saber direito até das coisas, é porque foi formada errada. Pensa comigo. Chega teu marido, ou teu filho, ou teu patrão, seja lá quem for, o macho. Cara, ele não sabe dar os recados direito. Nós somos cheios de detalhes, não é? Nós temos tantos detalhes a contar. Meu marido sempre fala assim, ó, vai direto no ponto. Eu falei, calma, mas era tão rica a história, mas já tem que ir pro final. É coisa de macho. É coisa de macho, né? Eles não gostam de muita enrolação, já querem o objetivo dado. Então a serpente alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Viu? Você não vai morrer não. Pega e come à vontade. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, os vossos olhos se abrirão e vós, como Deus, sereis, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para ela, aqui eu fui estudar ontem se era maçã, se não era maçã, e por que a maçã, já vou falar, tá? Ela comeu do fruto e deu ao marido. Vem cá. O cara, como já estava preso, eu falei, ela nem perguntou de que árvore que vinha. Fala, Eva, fala, amor da minha vida, gostosona da minha vida, fala. Foi exatamente isso. Deu e ele nem perguntou de onde vinha. Ó, comeu. Então os olhos dos dois se abriram. E aí eles perceberam que estavam nus. E em seguida entrelaçaram-se de folhas de figueira e fizeram cinzas para cobrir-se. Eu fui ver a história da maçã. Por que as pessoas dizem que essa árvore é a árvore da maçã? Tudo aconteceu por conta de um escritor e poeta inglês chamado John Milton, quando lançou sua obra Paraíso Perdido. É um poema com mais de 100 mil linhas. Mais atrás ainda, por volta de 366, 384 depois de Cristo, Paulo Damaso, o Papa Damaso I solicitou a tradução da Bíblia hebraica para Jerônimo. E Jerônimo errou a ortografia. E no fim, dava para entender maçã também. E assim é que aconteceu, mas não se sabe ao certo. Eu creio que maçã nem existia, talvez fosse um figo, sei lá eu. Figo existia nessa época, mas maçã é certeza que não, tá? E aí, os dois ficaram naquela coisa. Vamos deixar a causadora aqui. Né? Vamos deixar, olha só, dá para fazer voltas no pescoço. Daí o senhor, todo fim de tarde, ele ia dar uma olhadinha no jardim, passear. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé. Porque Yahvé tem um som, como de muitas águas. Então eles se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem indagando: onde estás, Adão?
Porque Deus, aleluia, não vai chegar e dizer, Lucilene, onde você estava? Ele vai falar, para o meu esposo, aonde você estava. Porque quem dá conta aqui é o homem. É muito bom que você entenda isso. Quem vai prestar conta da sua casa, Deus, independente de você estar com o seu esposo ou não, está separado, quem vai ter que dar conta é o homem, não é a mulher. Olha que libertador. Eu não estou dizendo que esse curso é uma libertação. Então Deus o questionou. O homem declarou, eu ouvi o som do teu caminhar, sabe, Deus, no jardim, e vendo que eu estava nu, tive receio, por essa razão eu me escondi. Então Deus o questionou, e quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que eu te proibi de comer? Replicou o homem, não. Foi a mulher que o Senhor me deu. A mulher que tu me deste por auxiliadora, ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher, que é isso que tu fizeste? Aí a mulher redarguiu e disse, a serpente me enganou. E eu? Sim, e eu comi. Então Yahvé determinou a serpente, porque fizeste isto, é maldita. A cobra é maldita, não o homem. Até hoje, ela é maldita. Olha bem. Entre todos os animais domésticos, o és. Entre todos os animais selvagens, você é a única maldita. Rastejarás sobre o teu próprio ventre e comerás o pó da terra todos os dias da tua vida. Ela rasteja e come o pó. Inclusive, come gente. Ou não come. E o homem veio da onde? Do pó. Vai aonde? Pro pó. Eu estabelecerei inimizade entre ti e a mulher. Aqui está falando de Maria e de Jesus. Entre a tua descendência e o descendente dela. Porquanto esse te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Olha isso. Para a mulher ele sentenciou o Senhor. Multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez. Gente, eu tive 2 partos normais. Cara, é o uol da batata. É o uol da batata. É uma coisa que parece que não vai passar nunca. É claro que é a hora que nasce, passa, né? É bíblico. Porque não é legal a cesariana em muitas coisas. Em muitos casos, sim. Mas hoje em dia, as mulheres vão maquiar. Gente, eu tava desse jeito, eu tava descabelada. O cabelo da cabeça tava assim, em pé. Não, eu não fui escandalosa, o médico até me deu os parabéns para os 2 partos, eu fui muito comportada, mas eu não tava de batom assim, tirando foto. Eu não tive essa coisa. A mulher programa hoje em dia a sua cesariana, ela se maquia, ela faz cabelo, ela põe cílio, ela põe batom, ela vai assim como se estivesse indo numa festa ter um filho. E daí sai na rede social. Eu fico olhando aquilo e falei, meu Deus, eu tava tão descabelada. Aliás, eu tava acabada. Meu pai amado. Mas enfim, né? Não tô criticando, mas eu creio que é uma cirurgia, né? E muitos riscos também, a não ser que haja necessidade, né? Então, ele falou que a mulher ia ter dores. Em meio à agonia, esse é o versículo 16 do capítulo 3. Em meio à agonia dará a luz a filhos. Seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Pronto. Você vai seguir desejando influenciar, mas ele vai te dominar. Até hoje, o homem domina a mulher. E quando ela enfrenta, ela apanha. E quando ela diz o que pensa, o homem é assim, o homem natural sem Deus é uma desgraça. Glória a Deus para os homens de Deus. Mas o homem natural, ele pensa que manda. Põe a mão no bolso, diz que ele manda, que ele dá o dinheiro, que é dele, que é isso, que é aquilo, e vai. Eu tenho a mania de dizer assim, não, calma, eu orei. Não, porque essa casa, não, eu orei. Aí ele é temente, então ele sabe que foi Deus. Quando ele tenta, não, foi Deus. Toda glória e honra para Deus. Mas assim, com tom de voz bem baixo, sabe, irmãs, que eu não tô louca ainda, nem fora da casinha.
As mulheres estão todas fora da casinha. Eu já estou dentro faz muito tempo. Então, mesmo você tentando desejar influenciar, nesse desejo, muitas brigas é nesse desejo aqui, viu, gente? Deixa o cara. Segue a vida. Viva em paz. Então voltou-se para o homem e ordenou: porque tu escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te proibi comer, maldita é a terra por tua causa. Então foi a terra e a cobra. Com sofrimentos obterás do solo o teu alimento todos os dias da tua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer as plantas do campo. Aí vem as ervas daninhas, entra a maconha, tudo isso entrou aqui. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, que são as drogas, e tu terás de comer das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra fosse formado, porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. Assim Adão deu à sua mulher o nome de Eva, porquanto ela seria a mãe de toda a humanidade. Essa história do pó, é tanto pó. E o seu José, quando trabalha aqui em casa, ele vem com aquela maquita dele. Sai com essa maquita daqui, seu José. Não quero pó. Não, Silene. Do pó vai, do pó você vai. Do pó você vem, do pó você vai. Nós vai pro pó. Falei, meu Deus, eu sei, mas aqui eu tô ainda viva, eu não preciso morrer no pó. Enfim. Yahvé deu túnicas de pele para eles se vestirem, ao homem e à mulher, e declarou: eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não devemos permitir que ele também estenda a sua mão e toque no fruto da árvore da vida, porque tinha a árvore da vida. A árvore da vida tipifica a pessoa do Senhor Jesus. Se ele tocasse aqui, aí ferrou tudo. Então, o conhecimento do bem e do mal aqui, que nós temos, foi graças à nossa Eva. Porém, teve a solução. A árvore da vida. Por isso, o Senhor expulsou os seres humanos do jardim do Éden e fez eles lavrassem a terra da qual tinham sido formados. Deus baniu Adão e Eva do lado leste do jardim e estabeleceu seus querubins com uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando que assim alguém tivesse acesso à árvore da vida. Essa árvore é a árvore do Apocalipse, lá no final, capítulo 22. Então, Jesus é a árvore da vida. Aqui existe vida, aqui existe paz, aqui há o fruto do Espírito que nós estudaremos na próxima aula. Muito bem. Toda essa introdução, que já foi 42 minutos, para chegar no que de fato aconteceu com a minha vida. Não tem como você ler a Bíblia sem conseguir compreender Gênesis. E todo o pecado do mundo foi devido a uma ação. A uma ação. Então o pecado, ele foi colocado no nosso meio. Tá? E quando nós nascemos, nós já nascemos com o pecado, com essa natureza pecadora. Em Gênesis 5, 1 ao 3, assim, esse é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a sua semelhança, Deus o fez. Homem e mulher os criou, os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão. No dia em que foram criados, viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Não era mais conforme a semelhança e a imagem de Deus, mas do próprio homem, tá? O vírus do pecado, vamos falar de vírus, o vírus do pecado, ele já foi introduzido no homem, então os meus filhos já nasceram com esse vírus, os meus netos nasceram com esse vírus, você nasceu com esse vírus. Então formou Deus essa situação. E viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, que era continuamente mal todo o desejo do seu coração. Gênesis 6, 5. A palavra de Deus em Isaías 58, do 3 ao 4, diz: desvia-se os ímpios desde a sua concepção, nasce e já se desencaminham, proferindo mentiras. Tem peçonha semelhante de serpente, são como víboras surdas que tapam seus ouvidos. Vendo criança fazia: eu não quero ouvir. Nasce assim. Você ensinou teu filho a fazer isso? Não. Tem um pastor amigo, esse mesmo pastor que me deu a fita, ele, nesse estudo, ele dando... que eu, além de escutar tudo, ainda fui escutar ele várias vezes falar, falou que a filha dele foi na vizinha brincar e trouxe uma boneca da vizinha, do tamanho dela, ela era pequenininha. Ela é uma bênção, ela é minha amiga do Facebook. Tem 2 crianças agora, uma graça.
E ela veio com aquela boneca e a vizinha veio atrás. Olha, sua filha levou a boneca. O senhor me perdoe, mas eu preciso levar a boneca para minha filha. E a vizinha, né? E ele chamou a filha. Você pegou a boneca? Ela com a boneca aqui atrás. Aqui atrás e na lateral já apareciam os cabelos da boneca, a roupa da boneca. E ela falou assim, não peguei. Como não pegou, filha? O que é isso na tua mão? Não é a boneca. Não é a boneca, papai. Quem ensinou aquela criança tão pequena a pecar desse jeito? A mentir? Criança mente olhando para você. E os teus filhos, elas começam a mentir assim, ó. São as cobrinhas. Vão mentindo. Mentindo. Aí cresce e vira uma anaconda. E olha para você e mente na tua cara. Você bebeu? Não. Aquele não você cai desmaiada, com o bafo. Mente, como diz a palavra de Deus aqui. Olha isso se cumprindo até os nossos dias de hoje. Tem peçonha semelhante à peçonha de serpente, são como uma víbora surda que tapa os ouvidos, desviam-se desde a sua concepção. A pessoa já nasce desse jeito. Eu nasci assim, eu cresci assim. É a síndrome gabrielense. Em João 8,44 mostra assim, ó, vós sois do diabo que é o vosso pai, quereis satisfazer todos os seus desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, nós não nascemos como filho de Deus, nós temos que ser consagrados. Por que Deus manda consagrar uma criança? Por quê? Porque nós nascemos com essa natureza gritando, não é assim que a gente nasce? A gente nasce desse jeito. A adulta tá apavorada, né? Tá com o olho arregalado me olhando. Então, depois eu queria que você lesse Romanos 5,12, Salmos 51,1, Eclesiastes 7,20, Romanos 3, do 10 ao 23, Romanos 7, do 18 ao 20, porque senão nós vamos ficar muito tempo aqui. E o Romanos 5,12, mostrando como que nós nascemos com essa natureza. Aí você volta agora a fita. Todo o meu esforço é inútil para eu mudar essa minha natureza. Eu posso cantar no coral, eu posso limpar toda a cozinha da igreja, da casa, do vizinho, da minha casa. Eu posso me esforçar muito, porque é o esforço, é pelo meu esforço, para que eu seja uma pessoa boa. Esforce-se para ser uma pessoa boa. E vou me esforçando. É o esforço contra a graça do Senhor. Todo o nosso esforço é inútil para mudar essa situação. Somente a graça de Deus é que nos faz possível. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, diz Efésios 2,8. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Tem pessoas que gostam muito de dizer que tem fé. Eu tenho uma fé. Você não tem nada, cara. Fé é dom de Deus. Como é que você tem fé? Tudo é dele. Se eu quero fé para uma situação, eu tenho que pedir, Deus, derrama fé no meu coração, porque eu não tenho capacidade de produzir fé. Como é que você produz fé? Cara, às vezes eu fico pensando como que esses crentes do mundo pensam que pode alguma coisa. Nós não podemos nada. Deus derrama fé porque eu não estou conseguindo crer que essa pessoa vai ser salva. Me dá fé, Pai. E ele vem e derrama fé. É ele o autor e consumador da fé, não é você. Você não tem porcaria de fé nenhuma. Até tem um filme, fé demais cheira mal. Porque a fé do homem realmente cheira mal. Quando, porém, se manifestou a benignidade do Senhor Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos nós, não por obras e justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. É ele que faz tudo. Você e eu, nós não conseguimos fazer nada. É só ele. É ele que faz tudo na minha vida. A minha parte, sim, humana, mas eu tenho que aprender a depender dele. Porque quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele adquiriu uma independência de Deus. Independência. Aí não precisa nem ou morte. Essa dependência já te traz morte. Morte espiritual. Você não consegue enxergar as coisas de Deus porque você faz parte de uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Você faz parte de uma natureza má e perversa.
É muito triste tudo isso. Mas Deus revela o seu amor por nós na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ele envia Jesus, seu único filho, porque ele amou o mundo de tal maneira que ele deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia, João 3,16. Nisto, 1 João 4,9, se manifestou o amor de Deus. Nisso, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Vivemos por meio. Vivemos por meio. Mateus 22:29 diz assim, respondeu-lhe Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Em João 1, do 11 ao 13, diz assim, e ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem da vontade da carne, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Olha isso. Romanos 5,8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Lá em João, capítulo 3, nós conhecemos a história de Nicodemos. Nicodemos era um homem estudado, cara. Ele era fariseu, cria na ressurreição, só os saduceus que não. E havia dois grupos religiosos, os saduceus e os fariseus. E o Senhor veio e falou contra os dois, porque nos dois haviam erros. E ele veio e fala dos dois. Mas aqui vai aparecer a história de Nicodemos. Nicodemos era esse homem religioso. E por ele conhecer a Torá, ele ouviu falar de que viria um Messias, que viria alguém. E ele vem e fala assim, eu vou lá ver esse Senhor. Só que ele vai na calada da noite, para que ninguém pudesse ver ele. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele não era qualquer pessoa. Ele era top. Ele de noite procurou Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Por isso que ele foi atrás. Jesus respondendo, ele declarou, já que ele conhecia tudo, Jesus, como não gosta de meia volta, voltinha. Não, Jesus vai no ponto. Em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus, o reino de Deus. Nicodemos questionou, mas como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Jesus disse, arrazoando, em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Não te surpreenda pelo fato de eu ter te dito, deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, e tu escuta o som, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todo aquele que é nascido do Espírito. Como que pode acontecer isso, Nicodemos? Ele fala, tu és mestre em Israel, tu canta no coral. Nicodemos, você dá aula de escola dominical, Nicodemos. Você cuida de tantas coisas na casa do Senhor e não sabe disso? Como é que é isso? Você não compreende essas verdades? Em verdade, eu te asseguro que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos o que temos visto. Contudo, não acolheis o nosso testemunho. O que é mais necessário na tua vida hoje? O que é mais necessário para a tua vida? Fala, pensa aí. O que é mais necessário para a tua vida hoje? O quê? Fala para mim. Pena que eu não vou poder te ouvir agora, porque na sala eu fazia essa pergunta. Quando o Senhor chega para Nicodemos, ele fala assim, há uma única coisa até é necessária. E essa é nascer de novo. Ah, eu sou crente, mas eu não sei porque eu estou assim. Porque não nasceu do Espírito. Ah, eu sou crente, mas não sei porque não nasceu do Espírito. Como é que faz para nascer do Espírito?
Eu vou falar para vocês algo, então, que mexeu com a minha vida. Quando Jesus foi atraído àquela cruz, a cruz aqui é do Calvário, ele falou assim, ó, eu quando for levantado da terra, lá em João, capítulo 12, 32, 33, quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim mesmo. Jesus atraiu você nessa cruz. Jesus me atraiu nessa cruz. Jesus atraiu todos naquela cruz. Todos. Por quê? Porque nós nascemos com uma natureza pecadora. E o Senhor tem que transformar essa natureza só com a morte. Eu preciso morrer. Eu preciso morrer! Eu quero morrer! Cara, você tem que entender uma coisa. Você já morreu em Cristo. É que não te contaram isso ainda. Porque quando nós descobrimos que nós morremos em Cristo, acabaram-se os nossos problemas. É uma boa nova que eu venho te dizer. Quando Jesus morreu ali naquela cruz, ele te levou a morrer com ele. Ele te atraiu no corpo dele para que você morresse com ele. E na ressurreição dele, o Espírito dele vem e habita em você. Tá dando para entender? Tá captando a história? Eu geralmente tenho uma cruz na sala, hoje ela não está aqui. E nós colocamos o nosso nome nessa cruz. Porque aquela dor, aquele sofrimento todo que Jesus passou, ele passou no meu lugar. Ele passou no teu lugar. Tudo aquilo, o cuspe na cara, o carregar do Calvário, tudo ele fez no teu lugar. Mas na hora de morrer, quando ele estava ali pendurado, ele atrai aquele que crê nele no corpo dele. E ele não morre sozinho, ele morre para que nós possamos morrer com ele. Morrer por quê? Porque nós nascemos com uma natureza herdada do Éden, má e perversa. Eu estou falando isso para você gelada. Estou com dor de barriga nesse momento. Porque isso é muito sério. Não é um evangelho que é de substituição, mas de inclusão. Você foi incluída nessa morte. Você morreu com o Senhor. Ora, se eu morri, eu não vivo mais. Agora é Cristo que vive em mim. Isso é o novo nascer. Isso é nascer do Espírito. Compreenda. Todos os nossos problemas são baseados na nossa vidinha medíocre, na minha vontade, na minha necessidade, no meu amor, no que eu quero pra mim. Eu. Fizeram até uma música pra nós. Eu quero é Deus, eu. Gente, esse eu, ele morreu aqui na cruz do Calvário. Com Cristo. E a vida de pecado morreu com ele. Ah, quer dizer então que eu não peco mais. Peca se quer. Você peca se você quer, porque o Espírito de Deus te avisa. Não! E você passa por cima do Espírito Santo e vai e peca. É porque você não nasceu do Espírito. Você tem que ter uma vida livre do poder do pecado na sua vida. Eu até tenho aqui uma anotação que diz assim. No grego, é o tempo do verbo. No passado eu fui salva da condenação do pecado pela fé. Depois que eu creio que morri em Cristo. No presente eu estou sendo salva do poder do pecado. E no futuro eu serei salva da presença do pecado. Lá em João 10, 26, em João 16, 8, diz assim, quem me convence do pecado é o Espírito Santo. Ou você pensa que o Espírito Santo é para eu sair por aí andando? Cara, que vida é essa que você tem levado? Eu tô aqui, ó. Eu montei uma sala para dar aula. Eu montei uma sala para pregar o Evangelho. E eu não estou brincando com você nessa noite. Se você não nasceu do Espírito, você não herda o reino de Deus. Você não entra no céu. Capite? Você precisa crer no Evangelho dessa maneira. Jesus não morreu sozinho. Ele não foi uma morte de substituição, mas ele te incluiu para que essa nojeira toda que você é e que eu sou, morresse com ele aqui no Calvário. E agora é a vida do Espírito em mim. Aí o Espírito Santo pode fazer o que ele quer, né? Porque agora ele mora em mim. Mas como que o Espírito Santo vai habitar numa vida que peca diariamente, que vive uma vida pedindo perdão do pecado? Gente, eu fui num congresso e uma irmã
chegou para mim e falou assim, eu nunca vou esquecer desse dia. Irmã, ó, já faz 1 hora que eu tô aqui, já tô terminando, falta pouco. Você trouxe teu lenço? Eu? Lenço? Não, era para trazer um lenço? Eu te dou um, eu já tenho uma caixinha aqui para quem não traz. Falei, meu Deus, que lenço bonitinho, que belezinha esse lenço. Mas por quê? Pra hora do choro. Hã? Hora do quê? Vai ter hora do choro? Não, é que a gente chora pedindo perdão pelos pecados. Ali eu já tinha sido revelada pela palavra. Eu falei assim, Deus de Israel, o que eu tô fazendo aqui? Teve um congresso que eu fui, que as mulheres começaram a encher bexiga. Você vai botar teus pecados dentro dessa bexiga. Eu assim, ó. Hã? E os pecados dentro da bexiga, você assopra, fecha e depois fura, porque os pecados vão voar. Falei, meu Deus, então o ambiente vai pesar, cara. Que horror. E eu ali no meio do congresso. Eu também já não participei da bexiga. Eu nem sabia mais porque eu estava no meio do congresso. Outro local que eu fui tinha uma fogueira. Eu escrevia os meus pecados num pedacinho de madeira e eu ia levar lá na fogueira, porque lá os pecados vão ficar. Senhor da glória! O povo de Deus está enlouquecendo, os pecados já foram levados em Cristo. Ele já fez essa obra. Não tem mais maldição para aquele que crê. Ele se fez maldito no meu lugar, diz a palavra. E você ainda quer ter a cara de pau de botar teus pecados num papelzinho e botar na fogueira? Fogueira santa. Miserica, Deus. Miserica. Mas não uma revolta, certas coisas. Porque estão fazendo do evangelho do Senhor algo de chacota. Aí botaram, segundo uma irmã, um caixão para os homens deitarem dentro, porque eles morriam ali, os pecados ficavam ali. Meu Deus! Botava os pecados dentro do caixão e o caixão ia ser enterrado com todos os pecados. Meu Deus, que nunca abrisse então esse bendito esse caixão, porque os pecados iam voar. Miserica, Deus, miserica, miserica, miserica. Eu às vezes dou risada, mas é sério. O evangelho de Deus está sendo levado na brincadeira. Para que possa agradar meu coração, para que eu possa entender. Para você poder entender, você vai ter que ler a palavra, cara. E vai ter que ter Deus na tua vida. O Espírito de Deus vai ter que te revelar as coisas. Prepara teu coração para esse curso. Ou você crê que morreu em Cristo, é uma nova criatura, e os problemas passaram, e que tudo se fez novo. A tua vida é nova. Ai, eu não consigo viver isso. Porque você é chata. Me perdoe. Você precisa nascer do Espírito e passar a ser uma mulher agradável, ser uma mulher querida perante as pessoas, mas primeiramente perante o teu Deus. Jesus está voltando. Acorda! Para de nhenhenhen. Mulher que nasce do Espírito é mulher resolvida. Na morte com Ele nós perdemos a nossa velha natureza. Aqui tem os versículos da inclusão, é João 3,4, João 19, 33 a 34, João 12, 32 e 33, que diz, e quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Isso significava o gênio da sua morte, que estava para morrer. Números 21, 8, que aquela serpente também, meu Satã, ela ficou lá pregada, aquele que olhava para aquela serpente era curado, já tipificando o Calvário depois. Romanos 6, 3, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte. E, segundo Reis 18:4, o batismo da cruz. Quando furaram Jesus, o que saiu do corpo de Jesus? Água e sangue. Eu perguntei para Deus um dia, eu sou curiosa, por que Deus saiu água do teu corpo? A ciência fala, mas o teu corpo era algo que para a gente entender espiritualmente. Fala, Espírito de Deus. Eu queria entender. Quando eu li esse texto, olha bem, ou ignorais. Cadê? Aqui. Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, o primeiro batismo é na cruz do Calvário. Por isso que saiu água do corpo dele, porque não tem batismo sem água. E o sangue tipifica a vida. Tá dando para entender? O meu primeiro batismo não tem que ser na... Ai, eu vou deixar meus pecados... Gente, eu já escutei dizer que naquela piscina do tanque batismal estavam deixando seus pecados. Miserica. Miserica, Deus. Pecado ficou na cruz do Calvário, em Cristo Jesus, aleluia. Botar a cruz num chinelo.
um negócio desse? Cruz é algo muito sério. Eu, quando era católica, eu chorava naquele dia, em cima daquela cruz deitada. Eu beijava o pezinho de Jesus, vinha, mas depois eu voltava a ter a mesma vidinha. Agora, quando eu criei que eu morri em Cristo e ressuscitei com Ele, que aquela morte era minha, e que Ele foi ali por amor a mim, mudou, acabou, acabou, tananã, tananã. Sabe igual o Bueno quando diz que acabou e ganhou a Copa? Acabou pra você, acabou. Game over, acabou, acabou o jogo. Agora é Cristo na tua vida. Deixa eu beber água. Senhor da glória. E eu não tenho nem pingo de pena de você. Eu tenho a vontade que você nasça do Espírito e tenha uma nova vida. Chega. Você tem que viver o Evangelho. Porque se com essa vidinha medíocre você não vai herdar o reino de Deus. Tem problema de saúde? Vai tratar com o médico. Vai crer na palavra de Deus. Crê. E será salvo tu e a tua casa. Na morte com ele nós perdemos a nossa velha natureza. Está em Romanos 5, 6, 7. 2 Coríntios 5, 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. Colossenses 2, 20. Morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivêssemos no mundo, vos sujeitais a ordenanças. 2 Timóteo 2, 11. Fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Porque não cabe o Espírito Santo aqui enquanto eu não creio que eu morri em Cristo. Romanos 7, 4. Vós morresses relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Gálatas 2,19, porque mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu vivo agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Colossenses 3,3, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. 1 Pedro 2,24, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre madeira os nossos pecados. Foi por isso. Eu cheguei para uma classe de seminaristas que eu estava dando aula, eu falei, a pergunta foi, do que vocês foram salvos? Eles não sabiam me responder. Do que você foi salvo? Do que eu fui salvo? Do poder do pecado na minha vida. O pecado acaba com uma pessoa. O pecado é algo terrível. Ele é pior que um vírus e o povo está com medo do vírus. Ele está aí. Temos que nos cuidar. Temos, mas na medida certa, assim. Deus nos ressuscitou com Cristo para que nós tenhamos uma nova vida. Terminando. Romanos 6,5. Pois se fomos incluídos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Colossenses 3, do 1 ao 4. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Efésios 2,6, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Pela fé, eu e você que crê, que nasceu do Espírito, estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2,6. E 2 Pedro 1,4. E pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-os da corrupção e das paixões que há no mundo. É isso. Tem muito mais coisa aqui, mas não dá. Eu queria continuar ainda. O novo nascimento é pela palavra de Deus. Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que lhe apraz e prosperará naquilo que foi enviada, naquilo que foi designada. Tiago 1, do 18 ao 21.
Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como as primícias das suas criaturas. Sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despoje-se de toda impureza e acúmulo de maldade, e acolhei com mansidão a palavra que em vós foi implantada essa noite, a qual é poderosa para salvar a tua alma. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Romanos 10, 17. Pois fostes regenerado não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece. E é permanente. 1 Pedro 1, 23. Deus de Israel, eu oro, Pai, finalizando essa aula e crendo no poder da tua palavra, crendo, Deus, que é o teu Espírito que revela todas as coisas. Desde que eu ouvi essa palavra e tomei posse dela, Senhor, o Senhor mudou a minha vida. O Senhor mudou a minha vida. Muda a vida de quem está me ouvindo. Muda. Que a tua glória seja sobre a vida de cada uma. Pelo poder do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Olha, alguém aqui já foi no velório? O que um defunto faz? Fala pra mim. Aí não faz mais nada. Uma mulher que foi lá espancar o marido no caixão, ele não reagiu. Por que ele não reagiu? Porque ele estava morto. Essa é a tua posição. Você morreu em Cristo. Agora deixa o Espírito de Deus, o Espírito Santo ser a tua vida. É muito fácil tudo hoje. Perdoar é muito fácil. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Porque não sou mais eu. É Cristo. Deus te abençoe. Grandemente. Até a próxima aula, frutificação. Amém? Grande beijo, 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 beijo.